Tem um monte de coisa pra te perguntar, tá? Bora? Tá. Mas assim, vou começar perguntando o seguinte. Qual é a essência do teu trabalho? A essência do meu trabalho é ajudar as pessoas a tornarem-se excelentes naquilo que fazem. Uhum. É trabalhar a excelência. Trabalhar a excelência. Isso. E a excelência, por exemplo, a excelência ela pode ser atingida por qualquer pessoa e em qualquer momento da vida, desde um menino que tem 15 anos de idade e tá estudando, até um cara que tá fazendo transição de carreira, um atleta, que é o teu forte. A excelência, ela está para todas as pessoas? Certo. Ela está para todas as pessoas, só que ela requer uma definição, não é? Tu tens que, aliás, como sucesso, disciplina, todas essas coisas que requerem uma definição. Então o que é excelência para mim? E o que é excelência neste trabalho? É tu conseguires ter um desempenho no máximo do teu potencial. Tá bom. Então, se tu podes dar até aqui, e tu és excelente quando dás até aqui. Ou seja, não te é pedido que tu dês mais do que aquilo que é o teu potencial e a tua capacidade. Por isso é que um menino de 15 anos pode ser excelente. Tá Nós bom. não vamos comparar o desempenho de um menino de 15 anos com o desempenho de um homem de 30, não é? Tá bom. Porquê? Porque eles têm potenciais diferentes. Assim como também não vamos comparar um jogador de base com um Cristiano Ronaldo ou com um Neymar, não é? Porquê? Porque eles têm desenvolvimentos diferentes. Então a excelência para cada um deles é diferente também. Tá. Treinar a excelência é seres o melhor que tu consegues ser em determinado momento. Susana, você trabalha com jogadores de futebol, né? Não só com jogadores de futebol, com empresário e assim por diante, mas teu forte ou teu track record evidente é no futebol europeu. E me diz uma coisa, você trabalha com os caras assim que são top mundo, top seleção, top Europa, top títulos, ultra experientes, mas daqui a pouco a gente até fala um pouco dessa história, mas me fala uma coisa que você consegue perceber que essa turma tem e que ou sente ou pensa e que, aspas, outros tipos de pessoas que não chegaram até nesse resultado também tem. Por exemplo, assim, ó, um cara que jogou a Champions League sente uma coisa que uma pessoa comum, normal, que não tem expoência na carreira, também sente. Você consegue perceber isso? Sim. E o que eles fazem de diferente pra categorizar ou pra posicionar eles em alta performance? Bom, eles têm uma coisa em comum, não é? Que é fome. Fome. Sim, quem chega no topo tem muita fome. Uhum. Não são pessoas com um mindset normal. Elas têm uma mentalidade muito guiada por uma vontade indescritível, inegociável de vencer e de chegar no topo. Então, as pessoas que efetivamente chegam lá em cima são pessoas que elas têm uma visão muito clara de onde querem ir. Nem sempre sabem como lá chegar, mas elas têm uma visão muito, muito clara para onde querem ir. Então esta é uma característica muito semelhante, não é? Muito comum nas pessoas que alcançam o topo. Como é que você acha que a pessoa desenvolve visão? Bom, primeiro tu tens que... Eu acho que a melhor visão ela é desenvolvida através do coração. É? Ou seja, quando tu sentes, quando tu te imaginas, quando tu consegues visualizar o sítio onde tu queres estar. Quando tu olhas para a tua vida e vês uma timeline e dizes, ok, eu tive esta oportunidade que é chegar aqui a este mundo, viver, e o que é que eu quero deixar aqui? Quem é que eu quis ser durante este processo? Tá. Então, as pessoas que têm muita visão são pessoas que têm clareza sobre isto, sobre quando isto terminar se eu pudesse ver o filme da minha vida, eu ficava orgulhoso disto, porque eu fiz aquilo que eu queria fazer. Sim. Então há uma clara visão sobre isto. A maior parte das pessoas não tem visão sobre a sua vida e sobre o seu futuro porque não tem clareza sobre quem quer ser e a forma como quer servir este mundo, não é? Sim. Esta sua oportunidade de viver. Então a clareza aqui faz muita diferença. No teu trabalho, por exemplo, quando você pega as pessoas para desenvolver, atingir a máxima performance de pico, a visão, ela faz parte do processo? Faz. E se sim, em que momento? É o início. É o início. É para onde nós começamos. Normalmente em coaching, quando tu tiras uma certificação de coaching, as pessoas falam-te muito de ir de A para B. Não é? O sítio onde tu estás, as tuas competências atuais, os teus recursos e... com base nisso, para onde é que tu queres ir? Em alta performance, nós trabalhamos mentalidade de campeão, não é? Assim, as pessoas são as melhores pessoas. Elas querem ser os melhores e destacar-se por ser diferenciadas no seu contexto de trabalho, nos seus grupos, nas suas áreas. Então, não serve nós irmos de A para B. Não é suficiente. De A para B vai toda a gente. Quando nós queremos atingir o topo, nós vamos de B para A. Ou seja, nós imaginamos e temos uma visão sobre coisas que nós ainda nem sequer sabemos como chegar, nem se somos capazes de lá chegar. Muitas vezes nós não temos a certeza que é sequer realista chegar a esse patamar, não é? A esse local. Mas nós queremos.
Então nós temos uma confiança muito grande em algumas coisas, nomeadamente na nossa capacidade de fazer acontecer e de encontrar respostas ao longo do caminho. Sim. É o principal. Sim. O resto tu encontras, o resto tu fazes, o resto se tiveres essa confiança de que tu vais encontrar as respostas, de que tu estás comprometido em encontrar respostas, elas vão aparecer. Sim. Então não há medo de sonhar grande, nós sonhamos muito grande e no momento em que sonhamos e que alcançamos essa visão e que nos visualizamos lá, nós nem sempre temos o processo para lá chegar. Não é necessário numa fase inicial. O que é que nós fazemos depois de ter a visão? Nós começamos a construir uma estratégia que é uma estratégia baseada no que nos falta, não no que nós temos. Ou seja, se eu quero, por exemplo, fazer um Altice Arena, não é? Que é uma coisa que nunca ninguém fez, que é uma coisa muito grande, eu imagino o Altice Arena e eu imagino o resultado que eu quero. E depois eu começo a pensar ao contrário, não é? Tal como tu fizeste agora no órbita. Tipo, passinho para trás, passinho para trás, passinho para trás. É isso. Tu sabes essa resposta. Tu pegas num sonho grande, numa visão grande e tu começas a dizer, ok, para eu chegar aqui, o que é que tem que acontecer imediatamente antes? Sim. Ok, e antes? E antes? E quais são os recursos que tu tens de ter que não tens ainda? Quem são as pessoas que tu tens de conhecer que ainda não conheces? Que dinheiro é que é necessário que tu ainda não tens? Então tu começas a montar toda a estratégia do que é que me falta, o que é que eu vou ter que construir. Porque se tu pensares naquilo que tu tens, nos teus recursos, no teu dinheiro, os teus conhecimentos, o teu grupo de influência, se tu pensares naquilo que existe, tu não vais ter muito mais do que o que tu tens agora. Porque esse grupo e tudo o que tu tens agora construiu a tua realidade de hoje. Sim. Então se tu queres pensar em algo muito grande, tu vais ter que construir algo que tu ainda não tens. E essa construção é a estratégia, é aí que nós trabalhamos. Semana passada eu estava com você, com o Bush, com o Janotto, com o Paulo lá no Web Summit. Aí a gente tinha acabado de jantar, entrei ali no carro, na porta de trás do carro do nosso piloto de Fórmula 1 e você falou uma coisa muito legal. Eu nunca tinha ouvido aquilo que você falou. Você falou assim, ó, pensar grande e pensar pequeno não dá o mesmo trabalho. Bom, até aí eu entendi. Pensar grande é muito mais fácil. Porque na minha cabeça, pensar grande e pensar pequeno não dá o mesmo trabalho. Concordo. Pensar grande exige de você muito mais esforço. Na minha cabeça eu falo, não, é muito mais fácil. Porque você não precisa se esforçar naquilo que você já sabe. Você vai ter um pensamento tão extenso, tão amplo, que você vai ter que totalmente pensar de maneira exponencial e sair da caixinha. Explica isso. Também posso fazer perguntas? Pode. Ok. Então, o que é que te Porque limita? É coach, né? Porque é coach. Vamos lá, então. Porque a coach tem que fazer perguntas, senão ela não consegue, entendeu? Eu começo a ficar nervosa, né? Então, o que é que te limita? Meu pensamento. Ok. Então, é as coisas que tu já sabes sobre ti e sobre o mundo à tua volta. Sim. Então, quando tu pensas pequeno, tu pensas com base naquilo que tu já sabes. Então tu pensas com muitas limitações. Quando tu pensas grande, tu não dá para ir lá com o teu pensamento, nem com as tuas condições, não dá. Então tu tens que abrir a mente, ir à procura de novo conhecimento, de novas respostas. Então tu sais de onde tu estás, de quem tu és e transformas-te numa outra pessoa. Então é muito mais fácil quando nós, imagina, vou dar um exemplo bem prático. Tu estás aqui em Alphaville. E tu sais na rua com tudo aquilo que tu já conheces. Tu vais aos sítios que tu já conheces. Tu não tens muita curiosidade sobre aquilo que não conheces, porque tu já criaste a tua rotina, já criaste o teu espaço, as tuas pessoas. Então tu vives de acordo com aquilo que tu já criaste. Sim. O teu ecossistema. Agora imagina que tu vais para a Grécia. Tu queres conhecer tudo. Tu queres ir a todos os lugares. Tu estás muito aberto para aprender, para observar coisas pela primeira vez. Imagina que era tu chegares a Alphaville como se fosse a primeira vez e observares as coisas pela primeira vez. Provavelmente tu irias criar uma rotina completamente diferente, fazer coisas diferentes, falar com pessoas diferentes. Então é por isso que é mais fácil, porque tu não tens nada que te limite. Tudo é uma possibilidade, tudo é crescimento, tudo é nova informação. E tu trabalhas com uma informação simplesmente que tu não tinhas antes. Então é mais fácil por isso. Porque quando nós estamos a aprender e quando nós nos estamos a desenvolver, é fácil. Cria até um entusiasmo, não é? É como as crianças aprendem rápido e fácil e desenvolvem muita criatividade porque tudo é novo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tô aqui com um objetivo, certo? Para cumprir até o final do ano, do qual eu nunca fiz. Okay. A pessoa tá aqui, a gente tá gravando, a gente tá em novembro. Então, sei lá, a pessoa tá em casa, tá ouvindo, tá no carro, a turma escuta no carro, vem em casa. E ela fala assim, puta, eu tenho que bater uma meta. E essa meta eu nunca nem bati no ano. E eu tenho que bater ela em 45 dias. Então, como é que sei lá, 3, 4 passos, 2 passos, 1 passo que você sugeriria ela avançar, percorrer para que ela conseguisse pelo menos pensar grande e numa perspectiva assim poderosa e nutritiva para ela? Tá difícil de cumprir essa meta? Não, isso é impossível. É tipo, ela nunca fez. Sério, mas ela tem um plano para fazer.
Não tem. Ela não sabe nada. Nada. Ok, então ela tem que começar a fazer qualquer coisa, né? Imagina assim, um cara chegou, o gerente chegou, bateu assim, ei galera, falta 45 dias pro final do ano. Aí os caras, tá bom. Não batemos a meta do ano todo. Tá bom. E vocês têm 45 dias para fazer isso aqui. Aí o cara fala, cara, não fizemos nem no ano todo. Melhor ir procurar outro emprego, né? Não, mas é possível. É possível. Não pode ser uma coisa assim que é assim, não dá, isso é impossível. Certo. Não, tipo assim, você tem 45 dias pra fazer um Ironman. Nada, não, é assim, uma coisa que... Sim, é possível. Que seja possível. O que você falaria pra essa pessoa? Primeira coisa, duplica a meta. Muito bom. Duplica a meta, porque... Eu vou anotar. Entendi. Duplica a meta. Não, mas aí não vai parecer groselha, Suzana? Não. Queres um exemplo prático? Pô, Aqui o do cara Paulo. vai parecer groselha isso. Eu vou dar um exemplo do Paulo. Queres um exemplo do Paulo? Vai, dá um exemplo do Então Paulo. pronto. Paulo, ele trabalhou e ainda trabalha, não é? Na área financeira. Então ele toda a vida, ele teve 20 anos na banca, ele saiu agora, ele despediu-se, é um homem desempregado neste momento. Ele está a criar agora a própria empresa. Mas houve uma altura em que ele foi para o Deutsche Bank, um dos maiores bancos europeus. Quando ele chegou no Deutsche Bank, só promessas, não é? Isso é lindo, fantástico, ele ia criar toda uma área internacional, tudo maravilhoso. E ele ia super entusiasmado. Quando ele chegou lá, disseram, tens que fazer 30 milhões em um ano. 30 milhões de euros. Ok. Então tu tens que ir buscar clientes que ponham cá 30 milhões. Só que ele vinha de uma realidade em que o cliente que tinha mais dinheiro na agência tinha 1 milhão de euros. 2 milhões já era um cliente muito internacional. Tá bom. Porque um cliente trabalhasse em Portugal com dinheiro vivo no banco. Nós estávamos no norte do país, ou seja, numa zona, não estávamos em Lisboa nem no Porto, não é? Das grandes cidades, estávamos numa zona mais pequena. Então o Paulo chegou a casa e disse, olha, eles colocaram um objetivo de 30 milhões. Assim, o melhor cliente que eu tinha antes tinha 1 milhão, 2 milhões no máximo. Como é que eu vou fazer 30 milhões? Como? Não existe esse tipo de pessoas. Aqui nesta zona onde nós vivemos, não existe esse tipo de pessoas com tanto dinheiro. As pessoas têm mais dinheiro, as pessoas vivem nos grandes centros. Ou são internacionais, não é? Vivem lá fora. Aqui nesta zona é impossível fazer isso. E ele falou comigo um dia, falou outro, e um dia ele chega ao pé de mim e diz assim, Susana, eu estou muito puto contigo, porque tu és coach e ajudas toda a gente. Eu, que sou teu marido, tu não ajudas. E eu fiquei muito irritada. Foi um disparate, como aquele que tu ouviste. Foi um disparate. Foi um disparate. Daqueles que ficam aqui e a gente não larga aquele pensamento. Então ele foi trabalhar e eu liguei e eu disse assim, Paulo, eu vou ter contigo na hora do almoço, pega na tua equipa, manda todos almoçar ao mesmo tempo, ficas só tu no escritório. Eles trabalhavam no topo do edifício onde só para reunião é que os clientes vão, é private. Então eu disse, fica aí sozinho, que eu vou aí durante 1 hora, eu vou-te explicar como é que tu vais atingir esse objetivo. Depois eu venho embora, quando a tua equipa voltar, tu explicas para eles. E tu vais ver que não há problema nenhum em atingir esse objetivo. Tá. Ele disse, ok. Então eu fiz meia hora de caminho de carro, fui ter com ele, bati na porta, ele tinha uns vidros, era um open space, mas tinha vidros assim a separar um posto de trabalho do outro posto de trabalho. Eu cheguei lá com umas canetas de whiteboard e disse, eu vou-te explicar como é que tu vais fazer. Então eu desenhei um polvo. Um polvo, sabes? Existe um polvo, não é? Sim. É um animal que também existe no Brasil. Sim. Devia ter outro nome, não é? Polvo cheio de tentáculos. Polvo, exatamente, com muitos tentáculos. E no centro do polvo eu pus 100 milhões. E ele disse, não é 100, Susana, são 30. E eu, não, são 100. Nós vamos ter uma estratégia para 100 milhões. E ele, tu estás a gozar comigo. Gozar também é uma coisa que não se diz em brasileiro, não? Pronto, tu Tá de groselha. Tá de groselha comigo. Tá de groselha comigo. Corta essa. E eu disse, não, mas nós vamos fazer uma estratégia para 100 milhões. Se tu conseguires encontrar um caminho para 100 milhões, 30 milhões não vai ser um problema. Então nós vamos traçar um objetivo. Talvez ele não seja possível. Bom, possível é sempre, mas talvez ele não seja realizável. Mas o que tu tens que fazer para alcançar 100 milhões é muito mais do que o que tu tens de fazer para alcançar 5, ou 10, ou 30. Portanto, vamos preparar um processo para 100 milhões e depois ver o resultado que dá. Certeza que vai dar mais do que 30 milhões. Então, nós montávamos o polvo. Muito bom. Não é? E eu disse, quem são os teus clientes? Mas clientes têm 1 milhão. Eu, ok, não serve esse cliente. Onde é que estão os clientes de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões? Onde é que estão? Ele, não estão aqui. Eu, ok, onde é que estão? Estão no Mónaco, estão no Luxemburgo, estão em Paris. Eu, fora de Portugal, vais ter que viajar. Ele disse, como é que eu vou viajar? O banco não me vai pagar as viagens para eu ir. E eu disse, ok, então vais fazer um investimento, o teu dinheiro, nosso dinheiro, e vais viajar. Então o Paulo começou a viajar na Ryanair, que é uma low cost, uma empresa de aviação low cost que existe em Portugal. Super baratinho, onde viagem toda a gente não tem que não tem dinheiro para pagar grandes bilhetes de avião. Então ele começou a viajar lá.
Ele depois ia de Uber para os locais e ele marcava as reuniões no Ritz, no Tivoli, em grandes hotéis. Mas ele chegava de Ryanair e de Uber. Só que ninguém via a chegada, né? Então quando ele ia, ele apresentava o seu fatinho da boss e ia fazer as suas reuniões. Ele é muito bom naquilo que ele faz, então ele começou a chegar às pessoas, de uma pessoa chegou a outra, daí o polvo. Quem são as pessoas que tu tens que conhecer? Então ele foi para a Câmara de Comércio em Paris, Câmara de Comércio aqui, Câmara de Comércio ali, com os embaixadores. Estes embaixadores apresentaram outras pessoas, o homem da rádio portuguesa em Paris, este apresentou outras pessoas, o empresário. E é um polvo, tu chegas a uma comunidade, existem muitas comunidades de imigrantes, ali estão todos os empresários e de repente eles jantam e eles fazem as festas e tu estás lá e tu conheces as pessoas e tu comunicas e o povo começa a chegar a muitos sítios. E de repente o Paulo destas viagens volta e diz: já fechei um cliente, já fechei outro cliente, este tem 10 milhões, este tem 5 milhões. Eu, ok, tu já tens já sabes as pessoas certas para fazer 30 milhões. E ele, não, Sónia, eu vou fazer 100 milhões. Eu, como assim vais fazer 100 milhões? Então eles encontraram um calendário. Sabes, eu não sei se aqui existia um calendário que tu penduravas assim na parede e tu ias passando os meses para trás. Sim. Existia esse calendário? Sim. Então ele fez um calendário com 100 milhões. Então, de 5 em 5 milhões passava uma folha. Já fizemos 5 milhões, passou folha. 10 milhões, passou folha. 15 milhões, passou folha. Eles terminaram o ano com 103 milhões. Então vê, é mais fácil pensar grande do que pensar pequeno. Sim. Porque quando tu pensas... Isso era uma meta anual? Era uma meta anual. De 30 milhões. E que ficou em 103. Anotei tudo. Duplica a meta, então esticou a mente dele assim, nossa, quase rompeu. Aí ele criou novas estratégias porque... Não, primeiro ele topou, né? Certo. 100 milhões, mas ele falou, vamos, certo. topou. Tá. Ele está a falar com o melhor coach da Europa. Exatamente. Ele sabe que eu não estou a dizer não tá de brincadeira, eu só tenho uma hora. Eu não vim de casa até aqui para brincar, né? Exatamente. Tá, então dobrou, topou, fez, foi para outros lugares, investiu, ampliou a visão. E aí, quando ele foi lá, viu que tinha um cliente de 5 milhões, ele começou realmente, de fato, a perceber que aquilo dava resultado e foi fazendo isso de maneira consistente. Se tu fizer zoom a tudo o que aconteceu, vê bem, temos um Paulo que está num ecossistema que não tem 30 milhões. Um ecossistema que no máximo tem 2 ou 3 milhões. Então tu tens que sair dali. Como é que tu sais dali? Tu tens que deixar de pensar no João e no Francisco e no senhor António e nessas pessoas que tu conheces. Não dá para fazer com essas. Então tu tens que sair dali. Como é que tu sais dali? Com uma pergunta simples. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro não está ali. Então, onde é que está o dinheiro? E ele, o dinheiro está no Mónaco, está em Paris, está no Luxemburgo, mas eu não conheço essas pessoas, eu não conheço estes lugares, eu não consigo ir para lá. E tu dizes, como é que seria possível tu ir para lá? Se o banco pagasse as viagens para eu poder ir. Ok, e se o banco não pagasse, como é que era possível? Só de Ryanair? Ok. Então temos uma solução. Ryanair dá para ir, que é a empresa de aviação low cost. Uhum. Okay, então vamos comprar bilhetes da Ryanair. Eu também topo esse investimento. Porquê que eu topo esse investimento? Não é? Tu estás a fazer mais do que aquilo que a tua empresa te pede. Não é? Estás a fazer mais, estás a investir o teu dinheiro para a empresa. Qual é o sentido disso? O sentido disso é tu entregares mais do que as pessoas te pedem. Porque o que é que aconteceu aqui? Com esse resultado, que ninguém faz, não é? Um resultado de alta performance, o que é que a empresa a seguir viu? Paulo, como é que tu conseguiste fazer isso? E o Paulo fez o polvo. O Paulo fez o mesmo desenho que eu fiz e disse, foi assim que eu consegui. E como é que tu viajaste? Com dinheiro meu. Tu tiveste a investir o teu dinheiro, que vergonha, não é? Para um banco, para uma instituição, que o funcionário teve que pôr lá o seu dinheiro para conseguir ir buscar clientes. Que vergonha. Não, Paulo, nós vamos reembolsar esse dinheiro todo. Nós vamos-te pagar essas viagens todas que tu fizeste. Mas, a partir de hoje, para ir ter com esses clientes, nós vamos pagar em primeira classe para tu ires. Agora somos nós que pagamos. Então, de repente, ele muda o ecossistema. Sim. Muda tudo. Primeiro tu entregas o trabalho, primeiro tu mostras que és capaz de fazer as coisas, depois o resto se junta para te servir. É muito interessante. Aliás, o Paulo vai muitas vezes aqui ao Brasil, não aqui a São Paulo, mas ao Rio, para reunir com o Jorge Jesus. Muitas vezes em primeira classe, não é? Quando ele esteve aqui no Flamengo. Muitas vezes ele veio e foi ao Maracanã, não é? Foi ao Maracanã, tu foste ver jogos e tudo por causa deste trabalho. Sim. Então, pensar grande é bem mais fácil. Bom,